tudo, esteja nos guiando, Pai. Que teu nome seja glorificado, Pai, tua graça, tua misericórdia e tua bondade, Senhor Deus, se faça presente, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu sempre tenho tentado, eu vou ver se eu consigo me disciplinar mais nesse sentido, certo? Agora já é 8h32 aqui, que eu fico de olho no reloginho aqui embaixo. Mas eu vou me disciplinar para a gente concluir esse estudo às 9 horas, certo? 9, passar uns 5 minutinhos no máximo, para não ficar aquela coisa esquisita, cortada, mas para a gente fechar esses estudos em estudos diários aí, praticamente diários, né? De 30 minutos, certo? Então é como se fosse uma pequena reflexão ali nesse livro aqui. A gente vai estar lendo esse livro juntos, ok? Então vamos lá. Tito, capítulo... Título é um livro que só possui 3 capítulos. A gente vai entender hoje qual as intenções do apóstolo Paulo ao escrever. A gente já estudou aqui 1 Pedro, já estudamos aqui 2 Pedro, já estudamos Filemon, já estudamos... Qual foi o outro que a gente estudou, meu Deus? Judas, estudamos Judas também. E você percebe que cada livro tem sua especificidade, né? Aquilo que o livro está tratando. E aqui a gente tem também uma especificidade. E a gente tem tentado compreender, a partir do que o texto está dizendo, o que mais ou menos os apóstolos, né, os autores dos livros queriam tratar quando escreveram aqueles livros, né, os autores. Não só os apóstolos, né, mas os autores desses livros queriam trabalhar. Bem, quando a gente lê Tito, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, nós vemos o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Basicamente, a gente já vê aqui o apóstolo Paulo, ele se apresentando como apóstolo, então ele recorrendo à sua autoridade apostólica, e ele coloca um pouco da intenção do que ele quer trabalhar nessa carta, e um pouco da intenção do próprio ministério dele, que é o quê? Promover a fé. Mas promover a fé de quem? Ele continua. Dos eleitos de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que entregaram sua vida a Jesus. E ele tanto está para promover a fé dos eleitos, quanto também o pleno conhecimento da verdade. Mas esse conhecimento da verdade não é um conhecimento meramente intelectual. É um conhecimento que é segundo a piedade, ou seja, é um conhecimento que reflete na vida prática, certo? Ele reflete na vida prática segundo a piedade. Então a gente vem. Por quê? Por que isso é importante a gente refletir nisso? Porque nós muitas vezes achamos que somente conhecer a Bíblia é suficiente para a vida cristã, certo? Mas na realidade não é. Conhecer verdadeiramente é você viver a vida cristã. Então, assim, no momento aqui que a gente vê o que o apóstolo Paulo ele está trabalhando no verso 2, quando ele diz assim, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou seja, segundo o que a vida prática, né? A vida prática do conhecimento, certo? Verso 2, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Verso 3. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Então a gente tem aqui o seguinte. Primeiro, a epístola escrita por Paulo, endereçada a Tito. Nós não vemos referências a Tito no livro de Atos, mas nós vemos referências a Tito em outras epístolas do apóstolo Paulo.
Então, essa epístola especificamente, ela está voltada para Tito. E a gente vê que as preocupações do apóstolo Paulo, as principais preocupações do apóstolo Paulo ao escrever essa carta, a gente vê no verso 5, quando ele diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Então, uma das primeiras causas da epístola estar sendo enviada para Tito era de que Tito deveria agora organizar a igreja, pusesse em ordem as coisas restantes. E essa epístola, obviamente, por causa disso, nós temos uma epístola que vai agora trabalhar como uma igreja deve ser estruturada, quais são as prioridades de uma igreja, como é que deve viver uma comunidade cristã. E isso é interessante. Então, se você quiser um manual prático de como uma igreja deve viver, Timóteo e Tito são epístolas pastorais que dão essa praticidade, que dão essa visão prática do ministério dentro de uma igreja, de como uma igreja deve caminhar. Então, a primeira razão que a gente vê que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta é para pôr em ordem as coisas restantes. Então, a igreja estava estabelecida, mas não completamente, e agora ele iria colocar em ordem as coisas restantes, ou seja, organizar aquilo que faltava ainda na igreja. E por isso que ele deixou o Tito lá. E agora, nessa epístola, ele iria dar algumas orientações que ele não havia dado a Tito a princípio. Um outro ponto também que a gente vê no verso 10 é referente a algumas batalhas que Tito estaria enfrentando ali. No verso 10 ele diz assim: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, o verso 10 e 11, nós vemos que outra batalha que Paulo trabalha aqui nessa epístola é exatamente a ideia de que existiam alguns judaizantes dentro da igreja, e esses judaizantes estavam enganando. E o engano desses homens se davam em virtude de eles quererem lucrar com a fé cristã. Eles queriam lucrar com a fé. Então, Tito também deveria combater esses homens. Então, primeiro, a gente vê que uma das razões dessa carta é Tito organizar a igreja, ajudar Tito a estruturar melhor a vida da igreja em Creta. Segundo lugar, a gente vê que Tito ser exortado a combater alguns hereges, alguns homens que estavam insubordinados, estavam querendo perverter a fé, colocando a fé judaica dentro da fé cristã. E um outro ponto também a gente vê lá no capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Quando ele diz assim: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, um outro objetivo, obviamente, era orientar, mostrar a Tito como deveria ser a vida de uma comunidade, como ele diz, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A cidade de Creta era uma cidade conhecida como uma cidade muito ímpia, de um povo extremamente ímpio, de um povo extremamente com uma vida extremamente pecaminosa. É tanto que lá no verso 12, olha o que é que ele diz a respeito de um profeta de Creta, né, um pensador da cidade de Creta. O que é que o próprio pensador cretense falava do próprio povo dele. Lá no verso 12 a gente vê isso, na parte B do verso. Não vamos ler o verso 12 todo, capítulo 1, verso 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta dele, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Então era um povo que tinha uma vida que era reconhecidamente
uma vida ímpia, uma vida incorreta, uma vida desregrada, uma vida que levantava, que trazia uma cultura muito contaminada de pecado. Então, além de Tito, primeiro, no verso 5, ele ter sido deixado ali para organizar aquilo que ainda faltava na igreja. E nessa epístola, Paulo vai dar as últimas orientações a ele. Nós vemos aqui também no verso 10 a presença de falsos profetas dentro da igreja que estavam querendo perverter a fé cristã, trazendo o ensino judaizante, o ensino legalista. E um dos objetivos, então, do apóstolo Paulo, no verso 11, a gente vê claramente aqui, essas propagandas, gente, do YouTube, terrível. Bota alguma coisa aqui, mas ficam propaganda o tempo todo. Vamos lá. Quando ele diz no verso 14, um dos objetivos também era que aquele povo fosse orientado e vivesse de tal forma a ter uma fé, purificada, a ter uma fé de um povo que é zeloso da prática das boas obras. E por fim, a gente vê também lá no capítulo 3, no verso 12 a 14, que Paulo também dá algumas orientações a respeito dos próximos passos, né? Tanto do ministério de Paulo, ele visitando lá, quanto como a própria igreja ficaria. Isso a gente vê do verso 12 ao 14, quando ele diz assim: quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Então aqui ele começa a dar também algumas orientações para quando o apóstolo Paulo for naquela região. Então basicamente é uma carta pequena, gente, uma carta muito simples, mas é uma carta muito rica e que ela é muito útil para a gente compreender como deve então viver uma igreja, como deve se organizar uma igreja segundo as escrituras sagradas, como é que a igreja deve viver, como é que essa comunidade deve viver, qual é o objetivo que essa comunidade precisa alcançar. Então, basicamente, a gente vê aqui 4 pontos principais nessa epístola. Eu vou repetir ele aqui para vocês, né? Primeiro, no verso 5, organizar as igrejas. As orientações que Paulo está dando a Tito para ele organizar as igrejas naquela região. Segundo, ele ser exortado a confrontar heresias dentro da igreja. Algumas heresias que estavam impedindo do povo conhecer o verdadeiro evangelho, viver uma vida santa, já que existiam judaizantes ali pervertendo a fé cristã. Terceiro lugar, no capítulo 2, verso 14, a gente vê que Paulo está trabalhando ali para que os propósitos da vida da igreja sejam ajustados. E os frutos dessa comunidade, os frutos visíveis, os frutos de um povo dedicado a boas obras. E por fim, no capítulo 3, verso 12 e 14, a gente vê ali o apóstolo Paulo dando as orientações a respeito de quando ele for lá, o que é que precisa se organizar, de que maneira ele deve lidar, Tito deve lidar com alguns missionários que vão ser enviados ali, e algumas orientações a respeito da viagem do apóstolo Paulo, a próxima viagem que ele fosse fazer para aquela região. Então, gente, basicamente é isso, certo? Basicamente é isso aqui no livro de Tito, onde a gente vai aprender e de que forma a gente pode, então, aplicar esse livro. De que forma a gente pode, então, aplicar esse livro à nossa vida, né? Você que é pastor, você precisa compreender as orientações que esse livro tem a respeito de como você deve lidar com a igreja que você pastoreia, qual é o seu chamado ao ministério, como é que esse chamado aqui ele se dá no que diz respeito ao caráter, né, ao perfil do pastor, ao perfil dos diáconos, o combate às heresias também, a forma como a comunidade ela deve viver em termos de várias classes, várias pessoas, né, várias classes de pessoas cristãs dentro da comunidade, como é que elas deveriam viver, qual é o resultado final visível dessa comunidade quando ela é olhada de fora, né?
de que maneira as pessoas enxergam essa comunidade, uma comunidade zelosa de boas obras. Os princípios a respeito da salvação e de como Tito deveria lidar, né, no seu ministério. Então é uma epístola extremamente útil para quem é pastor, extremamente útil para igrejas que estão escolhendo os seus pastores ou, né, fazendo uma seleção para escolher quem é o pastor, para fazer uma eleição para os seus líderes, né? Uma igreja que precisa compreender o verdadeiro chamado da igreja, né, nessa geração. É uma epístola muito importante para isso. Então a gente vai começar a caminhar nela a partir de hoje, né? Então, hoje, amanhã e sexta, eu não sei, eu acho que a gente ainda vai ver essa semana e a outra semana vai ver. Apesar de serem 3 capítulos, mas não são 3 capítulos muito ricos, de muito conteúdo, de muita coisa aí para a gente aprender. Eu espero que você compartilhe aí, convide outras pessoas para esse estudo. Quarta, quinta e sexta, de 8h30 até as 9h, a gente vai estar aqui estudando juntos, certo? É um estudo expositivo, o objetivo é a gente ler verso a verso, né, e irmos juntos compreendendo esses versos, compreendendo o que o texto está querendo dizer, e de maneira muito simples aplicando às nossas vidas. E eu espero que você esteja acompanhando aí. Aqui a gente já estudou 1 Pedro, 2 Pedro, já estudamos, olha aí, outro anúncio. E aí, eu faço o quê? Uma pausa aqui. 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, Filemon, e agora a gente vai estudar Tito. Então tudo isso a gente está fazendo durante esse período aí de pandemia, de isolamento. Que Deus esteja nos capacitando, que Deus esteja nos abençoando nessa nova trajetória que a gente vai fazer em um novo livro. Obrigado pela participação, vamos orar, agradecer a Deus. Hoje a gente vai terminar um pouquinho antes, porque realmente foi só uma introdução para a gente compreender o objetivo geral do livro de Tito. E amanhã a gente vai entrar, né, mais fortemente aí no estudo. Amém? Então vamos orar. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus Santo, obrigado, Pai, por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade. Te peço, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a crescermos em teus caminhos, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Nos ajuda, Pai, a refletirmos na tua santa palavra, Pai, de maneira a crescermos, Senhor Deus, em piedade, Pai, não só em conhecimento, mas também em transformação em nossa vida. Obrigado pela oportunidade dessas ferramentas de nos ajudarem nessa caminhada e que mais pessoas se motivem a estudar a tua palavra juntos, Pai. Peço, agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, Deus abençoe. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.